Tem uma coisa que ninguém te contou sobre fazer musculação depois dos 40. Os mesmos treinos, a mesma dieta e a mesma intensidade. Simplesmente não funcionam mais. E não é que você está fazendo algo errado. É que seu corpo mudou, e se você não muda junto, ele trava. Muitos homens chegam aos 40 com a cabeça de quando tinham 20. Querem treinar igual, comer igual, descansar igual e ficam frustrados quando o físico não acompanha. A real é que o jogo muda, mas ninguém te entrega o novo manual. Você começa a achar que é culpa sua, que o problema é sua genética, seu metabolismo, sua idade. Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? A ciência já mostrou. Homens com mais de 40 anos podem sim ganhar tanta massa muscular quanto aos 20, e tem estudos provando isso. O que muda é o como. Quem entende isso cedo, cresce. Quem ignora, trava, se machuca. E pior, desiste. E é aí que entra o que eu vou te mostrar agora. Hoje, você vai descobrir os 8 ajustes fundamentais que todo homem com mais de 40 precisa fazer se quiser continuar evoluindo. Não importa se você está voltando agora, se nunca parou ou se já treina há anos, esses segredos vão te colocar no caminho certo, sem precisar se matar de treinar, sem dieta maluca, sem gastar rios de dinheiro com suplemento inútil. E mais importante, com saúde, consistência e resultado real. Então já chega de estagnação. Se você sentiu que o seu físico merece mais, se você ainda quer se olhar no espelho e sentir orgulho do que vê, esse vídeo foi feito para você. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Combata a resistência anabólica. Tem uma razão pela qual seu corpo parece não responder mais como antes, e ela se chama resistência anabólica. Isso nada mais é do que a dificuldade natural que os músculos desenvolvem, com o passar da idade, para reagir aos estímulos que antes geravam crescimento. Ou seja, o que antes era suficiente para crescer, agora mal faz cócegas. Mas aqui vai o ponto-chave. Isso não significa que você não pode mais crescer. Significa apenas que você precisa treinar com mais inteligência, não com mais loucura. A ciência já mostrou que, após os 40, o corpo precisa de mais volume de treino para ativar o mesmo processo de síntese proteica que antes era acionado com menos. Um estudo de 2012 revelou que, quando homens mais velhos dobraram o número de séries no treino, a ativação muscular aumentou em mais de 100%, comparado a homens jovens que tiveram apenas 50% a mais com o mesmo ajuste. Isso mostra que o corpo maduro responde, sim, desde que você provoque do jeito certo. Como aplicar isso? Aumente o volume total de forma progressiva. Comece adicionando uma série extra nos exercícios principais. Veja como seu corpo reage e só então pense em avançar. Agora, presta atenção nesse erro aqui. Muita gente tenta compensar a resistência anabólica com treinos intermináveis, achando que mais tempo significa mais resultado. Só que o que acontece é o contrário. Você se esgota, não recupera e piora ainda mais sua performance. O segredo está na estratégia. Aposte em exercícios compostos, como agachamento, levantamento terra, supino e remada. Divida o volume semanal em mais sessões. Assim, você treina mais, se recupera melhor e evolui de forma consistente. Aos 40, não é sobre treinar mais pesado. É sobre treinar mais inteligente. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. Aumente os intervalos de descanso entre as séries. Um dos maiores erros que vejo em homens com mais de 40 é continuar treinando com aqueles descansos curtos de 1 minuto, como se ainda tivesse 20 anos e fosse movido a testosterona no talo. Mas sabe o que a ciência mostra?
Descansar mais entre as séries pode gerar muito mais crescimento muscular. Estudos recentes comprovaram que pausas de 3 a 5 minutos entre as séries, especialmente nos exercícios compostos, geram ganhos de massa muscular significativamente maiores do que pausas curtas. Por quê? Simples. Você recupera melhor entre os sets, consegue manter a intensidade e levantar cargas mais altas com qualidade. E isso é exatamente o que seu corpo precisa para crescer. Treinar com descanso curto pode até parecer mais hardcore, mas na prática é como tentar encher um balde furado. Você vai se cansar, suar, mas no fim das contas, o volume real de treino vai ser bem menor. Quer aplicar isso da forma certa? Nos exercícios grandes, como agachamento, supino e terra, mire em 3 minutos de descanso. Nos isolados, como rosca direta ou tríceps, de 2 a 3 minutos já são suficientes. E olha só esse detalhe. Com a idade, seu corpo demora mais para repor energia entre os esforços, principalmente os estoques de fosfocreatina, que são o combustível dos exercícios intensos. Ou seja, se você não der o tempo certo, vai performar mal, mesmo achando que está se esforçando. Tem gente que acha que descansar mais é perder tempo, mas a real é que você está investindo em cada série para que ela entregue o máximo possível. E quanto mais estímulo de qualidade você gera, menos tempo você perde tentando compensar com volume inútil. Mas o próximo ponto é ainda mais importante, porque ele interfere direto nos seus hormônios e pode estar sabotando seus resultados sem você nem perceber. 3. Otimize sua testosterona de forma natural. Você já deve ter ouvido que a testosterona começa a cair depois dos 30. Mas o que pouca gente fala é que, aos 40, essa queda já chega a 10% ou até 15%. E isso afeta diretamente seus ganhos de massa muscular. Sabe aquele treino em que você dá o máximo e mesmo assim sente que está estagnado? Pode ser seu corpo gritando por mais testosterona. Mas calma, não é hora de correr para as injeções. Antes de pensar em qualquer intervenção externa, o primeiro passo é saber onde você está. Faça exames, descubra seus níveis atuais. Mesmo dentro da faixa considerada normal, você pode estar muito abaixo do seu ideal pessoal, e isso muda tudo. Agora vem o mais importante. Existem formas 100% naturais e comprovadas pela ciência de otimizar seus níveis hormonais. Comece pela alimentação. Inclua boas fontes de gordura, como abacate, azeite extra virgem, ovos inteiros e peixes gordurosos. Dietas com menos de 20% de gordura podem derrubar a produção de testosterona. Depois, o sono. E aqui está o erro que quase ninguém percebe. Você treina pesado, se alimenta bem, mas dorme mal. Pesquisas mostram que dormir só 5 horas por noite durante uma semana reduz a testosterona em até 15%, o equivalente a 10 anos de envelhecimento hormonal. Está sentindo cansaço, libido baixa, dificuldade de recuperação? Pode apostar, a testosterona está pedindo socorro. Evite o caminho fácil dos boosters milagrosos, que prometem aumentar o hormônio com um pozinho mágico. O que realmente funciona é o básico bem feito. Sono de qualidade, alimentação equilibrada, controle do estresse e treino consistente. Esses 4 pilares representam mais de 80% do seu potencial hormonal. O resto é detalhe. E quando você começa a acertar nisso, tudo muda. Mais força, mais disposição, mais músculo e mais confiança. Mas segura aí, porque agora vem um reforço poderoso que muita gente ignora e pode acelerar seus resultados de forma inteligente. 4. Suplementação inteligente. Menos é mais. Chegou a hora de falar a verdade sobre suplementos. Depois dos 40, muita gente cai na armadilha de gastar uma fortuna em produtos que prometem milagre, mas não entregam nem metade. E o mais louco é que, quando você foca no que realmente tem base científica,
3 suplementos já resolvem 90% do necessário. O primeiro é creatina. Esse é o rei do custo-benefício. 3 a 5 gramas por dia, todo santo dia. Não importa se é dia de treino ou descanso. Ela aumenta os estoques de energia nos músculos, melhora a performance nos treinos e, com o tempo, gera ganhos reais de força e massa magra. Estudos mostram entre 5 a 15% de aumento de força com uso consistente. Nada mal, né? O segundo é vitamina D. Mais de 60% dos homens com mais de 40 têm deficiência e nem sabem. Ela atua como um hormônio no corpo, influencia a produção de testosterona, melhora a imunidade e ainda acelera a recuperação muscular. A recomendação média é de 5.000 UI por dia, sempre junto com uma refeição que contenha gordura para melhorar a absorção. E o terceiro é o magnésio, de 200 a 400 miligramas por dia. Ele reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora o sono e ajuda no funcionamento muscular. Ideal para tomar à noite, antes de dormir. E o famoso whey protein? Só use se sua alimentação não estiver batendo a meta de proteína diária. Whey é prático, mas não é mágico. É apenas uma forma de facilitar, não substituir uma dieta sólida. Agora, o maior erro: achar que suplemento compensa treino mal feito, sono bagunçado e dieta ruim. Não adianta encher o armário de potes se o básico está sendo ignorado. Pensa assim: suplemento é como turbinar um carro que já está afinado. Se o motor está fundido, meu amigo, nem turbo salva. E se você acertar nisso, o próximo passo é dobrar seus resultados com uma estratégia que poucos aplicam, mas que transforma qualquer treino. 5. Treine cada grupo muscular 2 vezes por semana. Se você ainda treina peito na segunda, costas na quarta e perna só na sexta, está na hora de repensar isso aí. Diversos estudos mostram que treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana gera muito mais hipertrofia do que treinar só uma vez. E tem uma explicação bem simples para isso. Após cada treino, seu corpo eleva a síntese proteica por cerca de 24 a 36 horas. Depois disso, ela volta ao normal. Se você treina um músculo só uma vez por semana, está basicamente desperdiçando 5 ou 6 dias de potencial de crescimento. Agora imagina o seguinte: em vez de dar um estímulo e esperar uma semana inteira, você dá 2 estímulos por semana, mantendo o músculo sempre ativo em constante processo de adaptação e crescimento. E para quem tem mais de 40, isso faz ainda mais diferença por causa da tal resistência anabólica. Você precisa lembrar seu corpo com mais frequência que ele ainda precisa crescer. Mas aqui vai o pulo do gato. Não é sobre treinar mais. É sobre redistribuir o volume da semana. Se antes você fazia 12 séries de peito na segunda, agora vai fazer 6 na segunda e 6 na quinta, por exemplo. Com isso, você treina com mais energia, com mais foco e com muito mais qualidade em cada repetição. Você pode aplicar isso com uma divisão ABC 2 vezes por semana, treinando 6 dias, ou até com treinos full body 3 vezes na semana. O importante é, cada grupo muscular precisa ser estimulado pelo menos 2 vezes. E nada de exagerar. Volume demais vira inimigo da recuperação. E recuperação é onde o crescimento realmente acontece. Sabe aquele treino que te deixa destruído e sem energia no dia seguinte? Talvez ele esteja fazendo mais mal do que bem. O segredo está no equilíbrio entre estímulo e recuperação. E o próximo ajuste vai cuidar exatamente disso. 6. Inclua treinos de mobilidade na sua rotina. Quer um atalho silencioso para destravar mais força, mais técnica e mais crescimento muscular? Mobilidade. É isso mesmo. Aquela coisa que muita gente acha que é só alongamento ou que não precisa porque já treina. Só que o que acontece depois dos 40 é o seguinte: as articulações perdem mobilidade naturalmente
e isso te impede de executar os movimentos com amplitude total, o que significa que você está perdendo estímulo muscular em todo o treino. Quer ver um exemplo prático? Um agachamento mal feito, com encurtamento no quadril e tornozelos, vai ativar muito menos fibras do que um agachamento profundo, com controle e amplitude. Ou seja, sem mobilidade, você levanta peso, mas cresce menos. E a boa notícia é que isso é reversível. Treinos de mobilidade, principalmente com isometria em amplitude final, conhecidos como End-Range Isometrics, têm mostrado resultados impressionantes em poucas semanas. São posições onde você segura o alongamento sob tensão ativa, tipo descer no agachamento até o ponto mais baixo possível e segurar 30 a 60 segundos. Com isso, você não só ganha flexibilidade, como também fortalece seus músculos nas posições mais vulneráveis, aquelas onde geralmente ocorrem lesões. Como aplicar? Separe de 10 a 15 minutos antes de cada treino para mobilizar as articulações que serão mais exigidas naquele dia. Vai treinar pernas? Trabalha tornozelo, quadril e joelho. Vai de peito e ombros? Foca em torácica e ombros. E aqui vai o principal erro: tratar mobilidade como algo extra, tipo um bônus opcional. Ela é parte do treino. E mais, é o que pode estar faltando para destravar ganhos que você achava que já não viriam mais. Com mais mobilidade, vem mais controle, mais força, mais amplitude e mais músculo. E falando em crescimento, o próximo ajuste é direto na base da construção muscular: a proteína. 7. Aumente sua ingestão de proteína. Se tem um ajuste que realmente muda o jogo para quem passou dos 40, é esse aqui: comer mais proteína. E não é exagero, é ciência pura. Com a idade, seu corpo desenvolve algo chamado resistência anabólica. E isso significa que ele precisa de um estímulo maior para reagir da mesma forma. E quando o assunto é construção muscular, esse estímulo vem da quantidade de proteína que você consome em cada refeição. Quando você tinha 20 anos, 20 gramas de proteína já ativavam de forma eficiente a síntese proteica. Mas agora, para obter o mesmo efeito, seu corpo pode precisar do dobro. A maioria dos estudos aponta que entre 30 a 40 gramas de proteína por refeição é o ideal para ativar esse processo depois dos 40. E mais do que isso, a forma como você distribui essa proteína ao longo do dia é o que determina se o músculo vai crescer ou não. Não adianta concentrar tudo em uma ou duas refeições. Você precisa sinalizar várias vezes ao dia para o seu corpo que é hora de construir, recuperar, fortalecer. Por isso, a recomendação mais inteligente é dividir sua ingestão de proteína em 4 ou 5 refeições bem distribuídas. E cada uma delas precisa conter fontes de proteína de alta qualidade: carnes magras, ovos, peixes, laticínios. E se precisar complementar, tudo bem usar whey protein. Mas lembre, ele é só uma ferramenta, não a base. Com o tempo, você vai notar os sinais claros de que seu corpo está respondendo. Aquela recuperação que antes demorava, agora é mais rápida. A força começa a subir de forma contínua. E o mais importante, sua massa magra começa a se manter, ou até mesmo aumentar, mesmo com a idade avançando. Só não esquece de hidratar bem. Mais proteína no corpo também significa mais resíduos metabólicos circulando, e isso exige mais água para ser processado de forma eficiente. É um detalhe simples, mas que faz toda a diferença no resultado final. E agora vem o ajuste que amarra tudo, porque sem intensidade de verdade, nenhum desses segredos funciona como deveria. 8. Treine com um nível real de esforço. Esse é o ponto onde a maioria escorrega e nem percebe. Você pode estar com o treino certo, dieta ajustada, sono em dia, mas se a intensidade do seu treino não for de verdade, nada disso vai entregar o resultado que você quer. A verdade é que muita gente acredita que está treinando forte,
Mas os estudos mostram que, em média, as pessoas param suas séries 30% antes do ponto onde o músculo realmente começa a ser desafiado. Ou seja, a sensação de esforço que você acha que é o limite ainda está longe do estímulo ideal para gerar hipertrofia. E depois dos 40, isso pesa ainda mais. Seu corpo já não tem a mesma quantidade de testosterona circulando, nem a mesma resposta hormonal de antes. O que isso significa na prática? Que você precisa compensar essa queda com mais esforço de verdade durante o treino. Mas aqui vai o ponto-chave. Treinar com intensidade não é treinar até a exaustão total todos os dias. Não é sair da academia destruído. É saber que, em cada série importante, você está chegando muito próximo da falha. Aquele ponto onde talvez desse para fazer só mais 1 ou 2 repetições, no máximo, mantendo a técnica. Esse tipo de esforço ativa o que a ciência chama de zona ótima de estímulo. É ali que o músculo é realmente obrigado a se adaptar, crescer e ficar mais forte. Você pode usar a escala de percepção de esforço, RPE, como referência. Em exercícios compostos, mire em um nível de 8 a 9, onde você só conseguiria fazer mais 1 ou 2 repetições com boa forma. Nos isolados, esse esforço pode até ser maior, porque o impacto sistêmico é menor. O erro comum aqui é achar que mais esforço significa mais volume, mais séries, mais peso. Mas não. O que realmente importa é qualidade do estímulo. Se você não leva o músculo ao limite real, ele não tem motivo nenhum para mudar. E depois dos 40, o corpo só responde quando você mostra que é necessário. Fica o recado: intensidade não é luxo. É obrigação para quem quer crescer de verdade, especialmente nessa fase da vida. Você percebeu? Ganhar músculo depois dos 40 não é só possível. É totalmente real. Mas não dá para seguir no automático, achando que o corpo vai reagir igual aos 20. Ele não vai. E tá tudo bem, porque agora você tem um novo manual. Treinar mais inteligente, comer com estratégia, respeitar o tempo do corpo, dormir como um atleta e, principalmente, se desafiar de verdade em cada série, em cada refeição, em cada escolha do dia. É assim que os homens que continuam evoluindo depois dos 40 jogam o jogo. E agora, você também pode jogar. Porque no final das contas, o que separa quem envelhece forte de quem simplesmente envelhece não é sorte, genética ou milagre. É consistência. É decisão diária. Então agora eu quero saber de você. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua visão, sua experiência e como você vai aplicar tudo isso no seu treino. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser mais vídeos assim, com base científica, prática real e foco no físico masculino acima dos 40, esse canal aqui é o seu lugar.